Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos continuar nossa aula de anatomia e fisiologia, falando um pouco do sistema gastrointestinal. Tá? O sistema gastrointestinal ele tem uma importância muito grande para o curso de farmácia, porque é através do sistema gastrointestinal que a gente tem a aplicação da maioria dos medicamentos disponíveis hoje no mercado. Então, eu chutaria aí uma média de 70% dos medicamentos que a gente utiliza, né, no mercado farmacêutico são medicamentos que são administrados pela via gastrointestinal, principalmente a via oral. Então, a gente vai, durante essa disciplina, discutir um pouquinho da estrutura, né, a organização. Vamos falar das questões de motilidade desse sistema, né, da digestão, absorção e as funções secretórias que são extremamente importantes para a gente. Então, esse sistema, ele está, como os outros, né, como a gente já falou dos outros, esse sistema também está muito integrado com todo o corpo, né? Então nós temos uma integração muito importante do sistema gastrointestinal com outros sistemas, né? E através dessa integração, então a gente tem uma complexidade maior, uma função fisiológica muito importante. Bom, vamos discutir aqui então um pouquinho. Bom, em relação à estrutura, né, o trato gastrointestinal, a gente costuma abreviar com a sigla TGI, né, ele é um tubo onde o alimento passa por dentro desse tubo. Então, ele é um tubo oco. Então, se você pegar a estrutura do esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e o ânus são um tubo, né? E por dentro desse tubo, onde nós chamamos de luz, né, pela luz que passa então os alimentos. Então você tem a luz do esôfago, luz do estômago, luz do intestino, que é por onde passa os alimentos, e através desses tubos, né, que esses alimentos são degradados até virarem moléculas, para que essas moléculas sejam absorvidas pelo nosso sangue, né? Então, para chegar no sistema sanguíneo, todo esse alimento que a gente ingere, a gente precisa degradar ele, e essa degradação vai originar moléculas muito pequenas, né, a ponto da gente não conseguir nem visualizar em microscópio. Então são estruturas químicas que serão absorvidas pelo corpo. E aí é importante ressaltar que nem tudo que a gente come vai ser absorvido. Tem coisa que vai passar direto e vai ser excretado. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em fibra, essa fibra vegetal que é importante, né, que os nutricionistas tanto falam, na verdade, ela não vai ter absorção no nosso organismo, né? Não vai cair na corrente sanguínea, não vai circular fibra pelo nosso sangue. Ela é importante para, por exemplo, entumecer com água. Então normalmente as fibras ali dos alimentos elas entumecem com água, deixam aquela característica mais aquele bolo fecal mais inchado, mais macio por conta da quantidade de água que essas fibras absorvem. Elas regulam o trato gastrointestinal, só que elas vão ser excretadas, então não serão totalmente absorvidas, tá? Bom, continuando falando sobre a estrutura, o sistema digestório, nós temos então um canal que é denominado próprio tubo digestivo, tá? E esse tubo, ele é conecto, né? Então você tem uma conexão em cada um dessas estruturas, e além deles nós temos estruturas auxiliares, por onde o alimento não vai passar, mas elas vão ajudar na digestão, liberando secreções que vão facilitar a quebra desses alimentos. Então nós temos então o tubo por onde vai passar o alimento e alguns órgãos que estão ali
nas proximidades, secretando substâncias dentro desse tubo para que haja melhora da absorção de nutrientes. Então nós temos ali toda essa estrutura, ela passa desde a cabeça, passa pelo o pescoço, o tórax, vai passar pelo abdômen, passa pela pelve, por onde ele vai sair. E ao longo desse tubo, desse trajeto, o alimento vai sofrendo modificações químicas, né, sendo quebrado estruturalmente, e aquelas partículas que são extremamente pequenas vão sendo absorvidas, assim como medicamentos, por exemplo. Então, quando a gente fala de alimento aqui, eu não estou falando só do alimento em si. Então, quando eu falo de absorção em geral, eu estou falando de alimentos também, ou de medicamentos também. Bom, e quais são as estruturas que estão ali, que o alimento não passa por dentro, mas elas estão secretando algo, né? Nós temos a língua. Então, a língua é um músculo que vai auxiliar na mistura desse alimento. Nós temos os dentes, né, que também fazem parte desse sistema, auxiliando a digestão mecânica, então a quebra desses alimentos em partículas menores. Nós temos as glândulas salivares, que vão secretar a saliva, que contém enzimas digestivas, que vão auxiliar na digestão química do alimento. Nós temos o fígado, a vesícula biliar. O fígado, ele secreta a bile, e a vesícula biliar armazena a bile. Para quê? Para ela ser excretada depois no intestino, e essa secreção vai auxiliar na digestão química desses alimentos. Temos também o pâncreas, que vai ter uma função muito importante na absorção também de substâncias por conta do suco pancreático que é liberado ali no intestino e que vai fazer quebras de proteínas e de outras substâncias para que essas mesmas sejam absorvidas. Então, quando você olha a estrutura geral, nós temos então o tubo digestivo, nós temos aqui a boca, a faringe, o esôfago, que é essa estrutura alongada, esse tubo alongado. O alimento vai para o estômago, passa para o intestino, do intestino faz toda essa volta, cai no intestino grosso, e do intestino grosso ele vai para o reto, que é essa estrutura aqui, e o ânus, e assim ele é excretado. E aí, como eu disse para vocês, nós temos algumas estruturas anexas, são as glândulas anexas, que estão presentes ao longo desse trajeto, auxiliando em funções digestivas. Então, as glândulas salivares, né? Nós temos 3 glândulas salivares, e elas secretam, então, a saliva na boca, né? E essa saliva vai ajudar na digestão química desses alimentos. E aí nós temos aqui o fígado, que vai secretar na vesícula biliar a bile, e a bile vai ser jogada então depois no intestino para que essa bile faça a emulsificação de gorduras. E aqui atrás, logo atrás do estômago, nós temos o pâncreas, que faz a secreção do suco pancreático, que vai auxiliar na quebra de diversas enzimas. Bom, quando a gente observa o tubo, todo o tubo, aqui eu fiz um corte, né, em 4 partes, e aí eu coloquei um pedaço do esôfago, um pedaço do estômago, um pedaço do intestino delgado e um pedaço do intestino grosso. Então, se vocês observarem, eles têm características muito parecidas. Então, em todos eles nós encontramos essa região, que é uma região muscular. Então, nós temos várias fibras musculares, tanto a camada circular quanto a longitudinal, tá? E essas regiões são responsáveis pela contração, pelos movimentos desse intestino. Então, esses órgãos se contraem para que o alimento passe para as outras estruturas. Então, o alimento vai sendo deslizado por conta dessas contrações. Então, ele está espremendo ali aquele tubo
para que o alimento percorra toda a região, né? E aqui, ó, esses pontos em laranja, nós temos os plexos, que são estruturas do sistema nervoso que estão inervando a região, fazendo com que haja sinalização do sistema nervoso, orientando a contração desses órgãos. Então, chegou um alimento, o sistema nervoso detecta isso e manda essas camadas musculares terem as contrações para que o alimento seja amassado dentro desses órgãos. E esse processo de amassar o alimento já vai gerando quebra dos mesmos, então é um tipo de digestão mecânica. E aí com esse processo você tem mistura, né, com secreções que são enzimas que quebrarão o alimento em fragmentos cada vez menores, e aí nós teremos a digestão química, né, por secreções. Então, esses movimentos peristálticos que a gente chama, eles são importantes para que o alimento possa ser amassado e misturado a toda aquele suco digestivo. E aí, quando você observa cada um dos órgãos que o alimento passa, olha aqui, essa aqui é a parte que nós chamamos de luz, né? Se você pega o esôfago, você vê uma camada de tecido epitelial, ou seja, o tecido epitelial é um tecido de revestimento, tá? Então ele reveste a camada por onde o alimento vai passar ali. Ele está revestindo de um monte de células. Essas células formam uma camada grossa que servem para impedir a absorção de substâncias pelo esôfago. Então o esôfago ele não vai absorver nada, ele só vai passar o alimento para baixo. E aí quando a gente vê o estômago e o intestino delgado e o intestino grosso, nós temos essas variações na membrana, onde promove maior superfície de contato com o alimento, fazendo com que esse alimento consiga ter o máximo de contato com essa mucosa e que ele permaneça um tempo ali para que haja absorção de nutrientes. Então, cada região vai ser diferente, né, a quantidade dessas ondulações. Quanto mais ondulação, quanto maior for essa ondulação, mais contato o alimento vai ter com aquele tubo. E isso vai forçar a absorção de substâncias. Então, a motilidade do sistema gastrointestinal, ela proporciona os produtos que passam e os líquidos, né, ao longo de toda a extensão desse tubo, desde a boca até chegar ao ânus. Então, esse processo, ele facilita a absorção, né, ele facilita a digestão e promove a máxima captação possível de nutrientes. Então, quando ele está forçando o alimento para baixo, entenda que esse bolo alimentar, ele vai se misturando às enzimas que estão presentes nesse tubo, e isso faz com que haja maior absorção de nutrientes e maior quebra por conta dessas enzimas que estão presentes dos sucos digestivos. Então, esses movimentos nós chamamos de movimentos peristálticos. Então, são movimentos tônicos, rítmicos, que podem durar horas ou minutos. Então, quando você coloca a cabeça em cima da barriga de alguém e ouve aquele ronco, são os movimentos peristálticos desses órgãos que estão promovendo a absorção de substâncias que ainda ali se encontram. Então, os movimentos peristálticos são controlados pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e também o entérico, como a gente falou na aula passada. Então, na aula anterior, a gente falou do sistema nervoso, e aí o sistema nervoso ele tem participação em todos os órgãos. Então, sai nervo ali do sistema nervoso central e inerva todos esses órgãos ali embaixo. E aí nós temos basicamente dois tipos de controles autônomos. Então, lembrando que a gente não consegue controlar, então por isso fazem parte do sistema nervoso autônomo. Nós temos o parasimpático e o simpático. Então faz parte ali da questão visceral que a gente discutiu na aula anterior. Então, olha só,
no caso do olho, cada órgão, esse sistema vai fazer uma função diferente. Então, por exemplo, no olho, o parasimpático vai contrair a pupila. Já o simpático, ele dilata a pupila. Então, normalmente são coisas opostas que acontecem. Então, no caso do coração, o parasimpático reduz a frequência cardíaca, o simpático acelera a frequência cardíaca, o parasimpático contrai os brônquios, o simpático relaxa, então normalmente é o oposto. Já nos órgãos do tubo digestivo, o parasimpático ele está responsável por estimular a atividade desses órgãos, tanto o intestino quanto o estômago, pâncreas. Então você tem maior motilidade, ou seja, maior movimentação dessa musculatura. Então, portanto, no estado de repouso, você vai ter maior digestão dos alimentos. Então, quando você pega e analisa a diferença de um para o outro, o simpático ele vai fazer totalmente o oposto. Lembrando que o simpático é para situações de perigo, né? Então, quando você está em situação de urgência e emergência, esse simpático normalmente está ativo, fazendo com que você fique em estado de alerta. Já o parasimpático está mais ativo em repouso ou digestão. Então, portanto, na digestão de alimentos, o parasimpático está agindo com maior intensidade. E aí, se você pega ali o intestino, por exemplo, você tem vários plexos. Olha aqui, ó, plexo submucoso e o plexo mioentérico. Todos esses plexos são nervos passando por ali e esses nervos vão fazer com que essa musculatura tenha contração. Então, por exemplo, quando você tem cólica intestinal, a cólica nada mais é que o excesso de contrações musculares nessa região. Então, o seu plexo mioentérico e o submucoso está agindo, ativando esses movimentos, e o excesso de movimento provoca aquela dor, aquela sensação, aquela pontada que a gente sente. Então, os medicamentos que são utilizados para cólica normalmente estão relacionados à diminuição, portanto, desse estímulo. Então, o medicamento ele vai bloquear o sistema parasimpático para que não continue tendo contrações intensas. É o caso do Buscopan. E aí nós temos a digestão. A digestão ela é um processo que tem duas etapas. Nós temos a digestão mecânica e a digestão química dos alimentos. A digestão mecânica começa ali na boca, onde nós temos a língua que mistura os alimentos, né, e os dentes que quebram esses alimentos, amassam o alimento. Os movimentos peristálticos dos órgãos, do estômago, intestino e os outros, fazem com que esse alimento também seja quebrado, porque quando você movimenta, você faz pressão, esse alimento vai se quebrando mais ainda. E a digestão química? A digestão química, ela depende de sucos digestivos. Então, no estômago nós temos o suco gástrico e as enzimas que vão quebrar o alimento, né, quimicamente falando. Então, vai reduzir o alimento em tamanhos cada vez menores. No intestino, nós temos a presença do suco pancreático e da bile, que também vão fazer quebras desses compostos químicos. E o que são tantos... que é essa enzima que eu falo, né? Essas enzimas digestivas que estão presentes ali no suco digestivo. Então, são substâncias, né, que são orgânicas, formadas em sua grande maioria por proteínas, né, que o nosso próprio corpo produz, e essas proteínas elas aceleram reações biológicas que são pouco espontâneas, ou seja, demorariam muito para acontecer. Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente não tivesse o suco gástrico e esses sucos digestivos com essas enzimas capazes de quebrar alimentos, se nós não tivéssemos isso, algumas reações químicas, né, para absorção de nutrientes demorariam anos para acontecer. Então, a chance de vida seria muito baixa.
Então, essas enzimas são extremamente importantes para acelerar algo que normalmente demora bastante. E aí elas são específicas para cada tipo de substância. Então, por exemplo, na saliva, nós temos a presença de uma enzima chamada amilase. A amilase quebra amilo, ou seja, amido. Esse amido, ele chega ali na enzima, se conecta. Notem que ele tem uma estrutura que é muito próxima à enzima, então ele se encaixa perfeitamente naquela enzima. Então a enzima foi feita para aquele tipo de substância e ela quebra esse alimento em frações menores. Então aquele amido que tem milhares de moléculas de glicose, ou seja, de açúcar, ele vai sendo quebrado e esse açúcar vai ficando cada vez menor. Essas enzimas, elas são influenciadas tanto pela temperatura do nosso corpo. Então, por exemplo, se a temperatura aumentar demais, ela pode parar de funcionar, ou se ela estiver muito baixa, a temperatura também pode parar de funcionar essas enzimas. E também pelo nível de acidez do órgão. Então, o nível de acidez que nós chamamos de pH da boca, por exemplo, é 8. Do estômago chega a 2. Então, essa diferença de nível faz com que as enzimas presentes na saliva, quando cheguem no estômago, elas parem de funcionar. Por isso é extremamente importante a gente mastigar bem o alimento, porque quando nós mastigamos, nós misturamos durante a mastigação essas enzimas presentes na saliva. E uma vez que eu não mastiguei direito, essa enzima não vai conseguir quebrar o alimento, ela vai cair no estômago e a acidez do estômago vai fazer com que essa enzima pare de funcionar. E aí a gente depende de mais liberação de sucos digestivos para que o alimento seja digerido. Então o ideal é que a gente se alimente bem para que não ocorra excesso de liberação de enzimas desnecessariamente. E aí nós temos, por exemplo, as enzimas que estão presentes ali no suco pancreático, por exemplo, que são as proteases, e no estômago também, que quebram as proteínas. Então você tem, por exemplo, um colágeno, que você se alimenta daquela substância, e ela vai sendo quebrada em fragmentos cada vez menores. Então, imagina que essa setinha aqui seja uma enzima e a enzima vai quebrando a ligação dessas proteínas e fazendo com que elas sejam cada vez menores, ou seja, fragmentadas. Então, essa coisa de você usar colágeno para a pele, achando que o colágeno vai inteiro lá para a sua pele depois que você tomou, é uma grande mentira. Esse colágeno ele vai ser quebrado, então o colágeno é uma proteína grande. Ele vai ser quebrado e essa quebra agora vai chegar em substâncias cada vez menores, chegando ao nível dos aminoácidos, que vão ser absorvidos aleatoriamente e de uma forma e vai ser distribuída muito mais aleatoriamente ainda. Então, quando você pensa, vai para minha pele, vai fazer efeito na minha pele, não necessariamente. Esse aminoácido vai passar por todo o corpo. A célula que precisar de aminoácido, ela vai pegar. Então, entendam que, por exemplo, para a nossa pele produzir o colágeno, né, para que evite rugas, ela precisaria fazer essa estrutura todinha novamente, ou seja, toda essa estrutura deveria ou ir intacta ou chegar todos os fragmentos juntos lá para que a nossa célula montasse essa estrutura colagenosa. Porém, não é o que acontece, né? Ela vai totalmente aleatória e, obviamente, então o colágeno que a gente utiliza no dia a dia não necessariamente vai para a nossa pele, tá? Então, não se enganem com isso. Aí você vai falar, aí o colágeno que eu aplico na pele, de hidratantes? Muito menos, porque o colágeno é uma estrutura grande e para entrar na célula ele precisaria ser quebrado e remontado, que é o que acontece quando nós ingerimos o alimento.
nós absorvemos ele. Se a célula precisar desse aminoácido, ela vai pegar, e lá dentro, quando ela tiver todas as peças, ela vai conseguir montar adequadamente. Bom, e aí nós temos a boca, né? A boca tem limites. O limite anterior são os lábios, então é onde a boca inicia. O lateral são as bochechas, então esse é o limite lateral. A parte superior é o palato, que é essa região aqui, então é o limite superior. O inferior são os músculos, né, que constituem o soalho da boca, tá? Então você tem a língua e esses outros músculos de baixo. E no posterior, lá de trás, o istmo das fauces, que é essa cavidade que vai se comunicar com essa outra região chamada de orofaringe. Então, nós temos a nasofaringe e a orofaringe. Essa orofaringe, ela se comunica com essa região aqui, ó, que é o istmo das fauces, que é onde acaba a boca. Então, esses são os limites da nossa boca. E aí, a cavidade oral, ela é dividida em duas porções, que nós chamamos de vestíbulo da boca e a cavidade da boca. Então, o vestíbulo é o espaço situado entre os lábios, né, e a bochecha de um lado e as gengivas de outro. Então, é esse espaço aqui nós chamamos de vestíbulo, tá? Esse espaço entre o lábio e a gengiva. Já o restante, né, é a cavidade da própria boca. Então, quando você... essa região aqui, ó, cavidade da boca. Bom, antigamente se tinha um conceito de que regiões diferentes da nossa língua eram responsáveis pela produção de um determinado sabor. Hoje em dia a gente, por artigos científicos, essa teoria se desfez, e a gente sabe que nós temos nervos que detectam sabores diferentes espalhados por toda a língua. Então, toda a língua é responsável pelo sabor, e não apenas uma parte, como a maioria das aulas mostravam antigamente, né? E aí, o sabor que a gente sente da comida, ele depende muito da integração de dois sinais vindos de fora. Tanto da boca, com a diversidade de sabores, quanto do cheiro. Então, quando você se alimenta, você sente o cheiro daquele alimento, e aquele cheiro, aquele odor, vai chegar nas células do bulbo olfatório, que vão emitir sinais elétricos para o cérebro, e ele vai interpretar tanto o sinal de odor quanto o sinal do paladar, integrando essas informações e fazendo com que o cérebro entenda que aquele alimento é saboroso ou não. É salgado, tem uma fragrância um pouco diferente. Então, todas essas informações vão compor o sabor real do alimento. Pode ver que quando a gente está gripado, a gente não consegue sentir o gosto direito do alimento, porque essa região do bulbo olfatório está obstruída com excesso de muco, o que faz com que diminua a sinalização para o cérebro da identificação do odor. E isso, obviamente, vai afetar, na hora de você mastigar, a interpretação que o seu cérebro vai ter daquele alimento. Então, quando você estiver com o nariz ali entupido ou não estiver sentindo direito o cheiro, com certeza o gosto também será afetado por conta dessa integração. O cérebro depende dessas informações para que haja melhora da sinalização e integração de todos dessas informações, ok? Bom, e aí nós temos na boca a importante função dos dentes, né? Nós temos os dentes frontais, esses dentes anteriores, né, que são responsáveis por cortar o alimento, e os dentes posteriores, que são responsáveis por macetar e amassar o alimento.
ainda na boca nós temos as glândulas salivares, nós temos 3, então a parótida, sublingual e a submaxilar. Ligadas por ductos, elas excretam através desse ducto a secreção, que é a saliva, que fará a digestão química desses alimentos que passarão pela boca. Então, ela, além de umedecer o alimento, ela vai auxiliar na digestão química dos mesmos. Então, nós temos um ósseo lá no fundo da boca e nas partes do soalho da boca, que farão a secreção da saliva, e isso faz com que a boca fique umedecida e receba essas enzimas que são importantes para a quebra do alimento. Então, a saliva ela tem várias funções, né? Além de manter a boca úmida, ela auxilia na digestão por conta da amilase, que é uma enzima que quebra o amido. Ela, além disso, lubrifica todo aquele bolo alimentar, fazendo com que seja mais fácil a deglutição. Regula o nível de acidez da nossa boca, o pH da boca, né? Ele deixa em torno de 8 pH. Tem ação antibacteriana e antifúngica por conta de anticorpos que estão presentes na saliva. E limita também o crescimento das bactérias que vão danificar o esmalte do dente, né? Essas bactérias vão se alimentando dos restos de alimento ou em caso de má higienização da boca, e aí com isso ela vai deteriorando esse esmalte. Então o pH que a saliva tem aliado com os anticorpos fazem com que essas bactérias não se multipliquem com tanta facilidade, então retardando aí o processo de infecção por cárie. Aí por isso a importância da gente escovar após a alimentação, para a gente tirar esse excesso de resto de alimentos e que não cresçam bactérias naquela região. E aí, além disso, ela aumenta o paladar por conta de espalhar as substâncias que estão ali naquele bolo alimentar e aumentar o contato com a língua, o que faz com que nós recebamos mais informação de sabor. Bom, vamos parar por aqui, depois a gente